Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 15 de dezembro. O Ibovespa apresentou uma estabilidade, mais 0,28%, deixando aqui uma sinalização de perda de força por parte dos compradores, visto que essa ficou com a sombra superior aqui no candle bem grande. Então o Ibov segue dentro de um cenário dominado mais pelos vendedores, um cenário mais de baixa. Mesmo ficando um pouco mais indefinido ali no gráfico intraday, ainda fica um pouco mais no domínio por parte dos vendedores, e isso, em termos de probabilidade, o caminho mais provável seria o Ibov vir a buscar ali essa região aqui de suporte desse fundo anterior. Aqui a gente está falando de 44, por volta de 44.200 e aqui por volta de 43.800. A primeira sinalização para que isso aconteça, de vir a buscar esses suportes que eu acabei de mencionar, é vir a perder não só a mínima do pregão de hoje, 44.748, como também a mínima do pregão anterior, que é basicamente vir aqui, quebrar essa sequência de fundos ascendentes no G60. No mini índice, lembrando que nessa quarta-feira temos aí eventos importantes que já foram destacados na última videoanálise. Mini índice ficou aqui respeitando a máxima do pregão anterior e a mínima do pregão anterior. Abriu subindo, veio aqui para cima dos 45.100 pontos, não consegui identificar nenhuma operação mais relevante acima desses 45.100 pontos na faixa em termos de compra, dentro do que eu tinha mencionado na última videoanálise, e também para venda, também nada tão relevante em termos de movimento para ter uma melhor relação risco-ganho. Enfim, vai ficar mais para o próximo pregão, que tende a trazer uma volatilidade maior, e nesse próximo pregão, quarta e quinta-feira, o que tende a trazer algum movimento direcional, e a gente tem que ficar atento para esse movimento que vem acontecer. Na sequência aqui, lembrando apenas que se perder a mínima do pregão de hoje, 44.890, fica mais para a gente buscar alguma operação na ponta vendedora, depois desse dia mais travado entre máxima e mínima do pregão anterior. E se conseguir gerar alguma sinalização de força aqui no G60 para cima dessa região dos 45.100, ficaria de novo atento para uma possível compra de fundo ascendente pelo gráfico de 10 ou 15 minutos. E aqui a gente tem para falar PETR4, Petro, alta de 2,91%, formação de fundo que é ascendente. Se ela vem com topos e fundos descendentes e monta um fundo ascendente, ela acabou de trazer um indício, um sinal de mudança de tendência. Ficou com a tendência no gráfico diário indefinida, que quebrou essa sequência de topos e fundos descendentes. Abriu um gap de alta, esse gap de alta tende a funcionar agora como suporte, na faixa dos 7,23 a 7,21, para retomada da tendência de baixa que estava vigente até o pregão anterior, no gráfico diário, precisaria perder novamente os R$ 7,07. E ainda mais se perder esses 6,95 aqui, aí reforça bastante a chance de fechamento desse gap aqui no gráfico diário na casa dos R$ 6,79. E para trazer uma mudança de tendência para alta, precisa romper os 6,82. O primeiro sinal mais favorável seria o próximo pregão conseguir até não só romper 7,47, mas também fechar acima deste patamar. Na Vale 5, pregão de alta de 4,15%, assim como aconteceu no pregão anterior, depois do fechamento da primeira hora de pregão, não andou muito. Se eu traço aqui uma linha horizontal em ambos os pregões, não andou muito, ou seja, foram pregões mais difíceis em termos de day trade. Isso é, se não tiver comprado já diretamente na abertura com gap de alta. O fato positivo desse pregão, não só pela alta, foi ter esse gap agora para a gente ter um ponto de avaliação em termos de suporte. No movimento de baixa da Vale, respeitando essa região de suporte, gerando sinal de subida nessa região de suporte na faixa dos R$ 10 a 9,87, seria um patamar favorável para se buscar alguma compra ali, até pelo gráfico de 60 minutos, de um fundo no gráfico de 60 minutos nessa região, tentando pegar um movimento de curtíssimo prazo aí para cima na Vale. Desafios importantes para a Vale a partir desse ponto, 10,73 e depois disso na casa dos R$ 11,08, de 11 a 11,08. Bradesco, BBDC4, ativo que vem em tendência de baixa, seja no gráfico diário também no gráfico semanal. Perdeu a região de suporte por volta dos R$ 21,00, vem fechando para baixo. No pregão de hoje bateu nessa região como resistência e respeitou, ou seja, deixou ali uma sombra superior, não fechou acima dos R$ 21,00. Se voltar a perder a mínima do pregão de hoje, que foi de 20,57, aumenta a chance de consolidar para baixo dos R$ 21,00, ou seja, de gerar movimento para baixo em busca não só de 20,33, primeiro suporte, como também o número redondo dos R$ 20,00. E por outro lado, se o mercado resolver ganhar força aí para cima,
rompendo a máxima do pregão de hoje, 21,08, seria um indício de aumentar a chance de ter um movimento mais forte aqui para cima, de recuperação, de possível mudança de tendência. E aí, nessa possível mudança de tendência, uma das possibilidades de entrada seria no rompimento desses 21,08, um pivô de alta no G60, na expectativa de tentar pegar aí uma nova tendência aqui no G60, trabalhando com stop abaixo da mínima desse fundo ascendente, que seria um fundo ascendente caso se permaneça aqui com a mínima em R$ 20,73. CL3 queda no pregão de hoje de 1,11%, o ativo gerou um movimento mais travado aqui para cima, veio para baixo, volta para cima com um pequeno forte, mas já está aqui para baixo, abaixo do nível mais relevante de resistência na faixa dos 36,65, para gerar algum sinal de mudança de tendência mais relevante no gráfico diário, precisa montar um fundo ascendente no gráfico diário, que seria voltar a fechar aqui num determinado pregão para cima dos R$ 36,20 ou R$ 36,23. Esse seria um sinal um pouco mais relevante de subida, podendo até arriscar uma compra aí desse fundo ascendente na Cielo a partir do próximo pregão. O GPA3 também é outro ativo que está em tendência de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes. Só que essa tendência já vem dando sinais de enfraquecimento. O pregão de hoje até terminou com alta de 0,39%, candle de indefinição. Se o ativo conseguir romper a máxima do pregão de hoje, pelo G60 monta um W, um fundo duplo. Isso significa dizer uma mudança de tendência no intraday que aumenta a chance de ter um movimento de alta no gráfico diário. Sendo mais ousado, possibilidade de entrada se romper R$ 62,98, que é justamente na confirmação de um fundo duplo no gráfico de 60 minutos. E por último, a BEV3. A BEV3 hoje fui, como eu disse já no pregão anterior, e tentaria buscar uma compra, mesmo sendo contra a tendência, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Fiz duas recomendações hoje, duas compras, e elas não foram bem sucedidas. As duas geraram stop. A saída até antes do stop, dentro do que eu já tinha mencionado, trabalhar com o stop mais curto possível. E aqui, qual foi a primeira entrada? Dentro do que já foi falado na última videoanálise, na superação dos R$ 18,15. Então, a minha expectativa de pegar o início de um movimento de um fundo, mesmo que descendente no G60, para buscar uma movimentação aqui para cima. Tanto aqui como aqui foram os dois pontos de entrada. Nas duas situações, a perda da mínima do fundo que foi gerado no G60 foi o meu momento de saída da operação. Por que a segunda tentativa? A segunda tentativa porque o ativo não fechou abaixo dos R$ 18,00 e aqui montou um candle de indefinição de possível movimento, de início de um movimento de subida. Na hora que superou essa máxima, que foi 18,09, optei por uma nova entrada, só que a última hora de pregão terminou perdendo bastante força e vindo a perder aqui essa mínima novamente. Enfim, foram as duas operações aqui registradas, com perda as duas. A primeira perda de 0,94% na operação e uma redução do capital total de 0,23%. A segunda foi uma perda de 1,1% na operação e do capital total menos 0,27%. A rentabilidade no mês de dezembro, depois dessas duas operações, está levemente negativa de 0,28%. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até amanhã.